Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Este é o dia que o Senhor fez e devemos nos alegrar, como já fizemos entoando estes lindos cânticos, o hino que já entoamos também na abertura do culto, a leitura que fizemos da palavra de Deus no Salmo 92 e também no Salmo 32, de 1 a 5. Eu quero, neste momento, compartilhar duas imagens com a igreja. Vou pedir para que nossos queridos apaguem aqui à frente e vou fazer uma pergunta a vocês. Acho que tem que apagar tudo mesmo, né? A foto é antiga. O pregador da noite está nessa foto. E há queridos irmãos que eu não conheci. Tem um outro que é querido nosso também, que está aí na foto, né? Mais jovem, com porte atlético ali, né? Valendo 1 milhão, né? Quem é o moreno do meio, né? Aquele acho que é o tio Zusa, né? Aquele lá, né? Presbítero Claudemiro. Mas olha só, eu não conheci o senhor Levi, que está nessa foto. E aqui nesse canto está o presbítero Oséias Bezerra de Oliveira e do lado dele, presbítero Antônio Moraes, pai dos nossos irmãos, presbítero Marcos, diácono Juarez e outros filhos. E o trabalho que hoje nós estamos aqui começou na casa do irmão Antônio. E um dos presbíteros que a Igreja Presbiteriana de Hermelino Matarazzo designou para trabalhar na congregação aqui cuidando foi o presbítero Oséias. Tem uma outra foto. Aqui temos também lá o presbítero Oséias e o presbítero Antônio Moraes. Temos ali algumas irmãs e algumas crianças. E no centro ali tem um loirinho ali. Quem é aquele loirinho lá, irmãos? É o presbítero Marcos, né? Então, eu me perdoe se tem mais alguém. Tem mais alguém que está aqui, que está nessa foto? O Sidney está ali? Olha aí que bênção. Tem mais alguém? Então, estão vendo, gente? Vale a pena recordar. Para a honra e glória do nosso Deus. O conselho, quando eu apresentei esta proposta, prontamente aceitou, concordou com a proposta que eu fiz, de que nesta noite, iniciando os domingos da celebração dos 38 anos desta amada igreja, nós convidássemos o nosso querido irmão presbítero Oséias Bezerra de Oliveira. E eu vou ler um trecho de um salmo que nós já lemos na abertura dessa noite. O Salmo 92, os versos 12 a 15, diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Deus tem abençoado ao longo dos seus quase 100 anos de idade. Faltam poucos dias, se Deus assim permitir, esse irmão completará 100 anos de vida. Presbítero Oséias, que foi um dos presentes que Deus me deu, juntamente com a minha família, quando eu fui um dos pastores da IPEM. E eu tive a honra de receber esse querido irmão na minha casa. Ele pregou na sala da minha casa. Eu nunca vou esquecer aquele dia, presbítero Oséias, quando um grupo de irmãos e irmãs da IPEM foram até a minha casa num feriado de 1º de maio, porque eu moro um pouco mais longe, então foi um dia que a gente escolheu para ir nesse culto. E bendito seja o nosso Deus. E hoje o nosso irmão está aqui. E eu quero dar boas-vindas ao presbítero Oséias, quero convidar ele para vir aqui à frente, nós vamos orar por ele. O presbítero Valdir estará acompanhando ele, conduzindo ele até aqui à frente. E dizer a ele para ele se sentir em casa, porque ele está em casa, né? Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Vou ligar aqui o microfone. Eu vou orar com o presbítero Oséias. Deixa eu já abrir aqui uma aguinha para ele, né? Em honra, honra, irmãos.
Meu irmão, que Deus te abençoe. Que mais uma vez o Senhor seja o portador da palavra de Deus, como todos esses anos o Senhor tem sido, como um presbítero, como um mestre, como um homem de Deus. O presbítero Oséias também completou 75 anos de casados com a dona Neuza. Eu não sei se hoje a dona Neuza veio, não veio, mas está a família aí, assim, a família da fé, está a filha, a irmã Zenaide. Nós vamos apresentar no final, mas a Zenaide está aí. Agradeço, a Zenaide foi minha cúmplice, né? Fizemos todos os contatos com ela. E eu tive a alegria, ainda estando lá na IPEM, de celebrar as bodas de 70 anos desse querido irmão da irmã Neuza. E eles já completaram 75. Bênção, não é, meu irmão? Bênção do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, o presbítero Oséias, que ao longo de todos os anos da sua vida tem servido ao Senhor. E como lemos nesta noite o Salmo 92, ele é uma prova viva de que os teus servos na velhice ainda darão frutos. E mesmo que às vezes haja limitações físicas, o Senhor ainda tem usado o teu servo para pregar a tua palavra, e nos alegramos nesta noite em tê-lo aqui. O culto é para o Senhor, a honra e glória só é devida a ti. Mas nós queremos te render graças pela vida desse amado irmão, pelo tempo em que ele te serviu também aqui, na época em que a igreja do Jardim Verônia era a congregação da IPEM. Abençoe a dona Neuza também, sua serva, sua esposa. Abençoe sua filha, toda a família do teu servo, e que nesta noite ele seja um instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, meu irmão. O meu coração está muito alegre, meus irmãos, porque, como o pastor falou, essa igreja foi iniciada principalmente eu e o pastor Efigênio. Naquele tempo eu era moço, hoje sou um velho, e quero pedir a vocês que tolerem um pouco o velho, né? Mas digo com certeza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é que eu ponho no meu coração. Como o Senhor, que é pastor de vocês, pastor de todos aqueles que são fiéis a Ele. E eu fiquei muito alegre quando recebi o convite do pastor Gil para pregar essa noite. Realmente eu não falo mais como quando era moço, mas posso dar uma palavra a vocês, palavras de vida eterna, porque eu, continuando dizendo, eu estou entregue ao pastor de todos nós. Por isso, eu vou ler um texto maravilhoso que preparei para falar nesta noite a vocês. É um texto bem conhecido de vocês conhecem até de cor, mas que nos traz uma lição para nós. Porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade,
e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu povo. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. É interessante, meus irmãos, quando nós lemos um texto como esse, que um homem que servia a Deus e agora, passando-se o tempo, ele se distancia de Deus. Isso não aconteceu com Jonas somente, mas também acontece ainda na época que nós estamos. Muitas vezes tem pessoas que servem ao Senhor, vai servindo ao Senhor, mas no dia que vem alguma coisa contra ele, ele desvia da casa do Senhor. Isso eu digo porque nos anos de vida que Deus está me dando, eu tenho essa experiência de muitas pessoas que eram cristãos, quer dizer, não sei se eu digo assim, eram cristãos, mas que hoje não servem mais o Senhor Jesus Cristo. Mas também nós olhamos para um grupo como este e sabemos que todos vocês aqui são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E a palavra nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso que devemos fazer enquanto temos vida, devemos buscar o Senhor, porque Ele sempre está ao nosso lado para nos orientar, para nos proteger. Mas, aqui nesse texto que nós lemos, meus irmãos, Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Veja, meus irmãos, aquela pessoa que realmente devia estar servindo ao Senhor, sendo servo do Senhor, agora fez alguma coisa que não era certa, que era errada, e pega e vai deitar sossegadamente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. Ele servia ao Deus vivo e verdadeiro, sim. Era isso. E aqueles homens tinham conhecimento de que Jonas servia a Deus. E chegou a dizer: invoca teu Deus, para que não pereçamos. Porque aqueles homens estavam vendo que havia um grande perigo para eles. Mas, no momento que Jonas, como servo do Senhor, invocasse a Deus, Deus iria livrar aquele povo da maldição e da queda, porque eles se arrependiam. E vamos mais na frente. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca a teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Somente o Deus Todo-Poderoso é que podia falar para aqueles homens ali quem era aquele que estava provocando todo aquele mal. Um servo do Senhor.
que foi chamado para fazer um trabalho. Mas, no entanto, ele sai chamado aqui e ele vira as costas e vai para outro lugar, ele está em perigo, porque quando o Senhor nos chama, nós devemos fazer o trabalho do Senhor. E porque ele nos diz assim, vinde a mim, todos, ele não incluiu somente um, mas a todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. É isso que Jesus Cristo fala para cada um de nós, falando a nós de uma maneira extraordinária. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ah, meus irmãos, como é difícil a gente ler um texto como esse e ver o que aconteceu. E veio a palavra do Senhor segunda vez. E disse: levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, vai, e prega a mensagem que eu te ordenei. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será submergida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se o seu trono e tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nenhum homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, prove coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Esta foi a ordem do rei, que devia fazer um jejum. Isso mostrando o arrependimento, e que todo mundo fizesse jejum, prova de arrependimento. Por isso que nós devemos sempre estar pronto para proclamar o reino de Deus. E Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho. E Deus viu as obras deles e viu que todos eles tinham se arrependido do mal que cometeram. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra, e muitas pessoas ouvem a palavra. Na hora, quando se faz o apelo, ele vem à frente, como que tem se arrependido dos seus pecados e se convertido a Deus. Mas vem a tempestade,
no momento que vem a tempestade, ele não espera pela bonança. Logo, deixa tudo. Deixa tudo. Eu, na minha idade, meus irmãos, passei por muitas dificuldades na vida. Lembro-me do trabalho que eu fazia aqui, uma casinha pequena, com o zelador, e agora eu vinha todos os domingos e anunciava a palavra a um grupo de homens e de mulheres que aqui tinha, pequeno. Hoje estou aqui, mas com coração alegre em ver esta igreja tão grande, porque vocês ouviram do Senhor Jesus Cristo o vinde. E ouvindo esse vinde, vocês atenderam. E estão aqui ouvindo a palavra, sabendo que a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante de que, quem sabe completar o resto? Uma espada de 2 gumes. Olha, eu acho que a maioria daqui nunca sabe o que é espada. A maioria não sabe. Mas eu conheci espada, cheguei a manejar a espada no exército, e ela realmente afiada dos 2 lados. Tanto fazendo assim ou assim, cortava. Por isso que a Bíblia fala espada de 2 gumes. A Bíblia realmente é uma espada de 2 gumes. Ela penetra de 2 maneiras. Ela diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois diz: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim. É isso que a Bíblia Sagrada nos fala, né? Vamos continuar. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha, meus irmãos, não é fácil esse texto. E orou Jonas ao Senhor, a seu Deus. Mas orar ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, dentro do peixe, olha, isso é o maior milagre da vida. Tudo isso foi feito porque Jesus Cristo tinha anunciado a Jonas para que ele pregasse, mas no entanto ele fugiu. Mas quando nós recebemos uma ordem de Deus para anunciar a sua palavra, não podemos fugir. Se nós ficarmos doentes, vamos chegar ao Pai e confessar a Ele, porque não podemos vir. Mas devemos sentir a alegria de ser convidado para fazer o seu trabalho. Quando eu recebi o convite do nosso irmão pastor, eu senti uma alegria no meu coração. Senti uma alegria. Realmente não sou mais aquele pregador que era quando tinha meus 25 anos. Agora eu estou com 100 anos. Agora, 7 de setembro, eu vou completar 100 anos. Não tenho mais aquela capacidade como tinha antes, mas
tem uma coisa: eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. Ele é que está me dando força para poder falar da sua palavra. E por isso, eu ainda com essa idade, eu aceitei o convite do meu amigo pastor para vir falar das coisas de Deus. E quero que os irmãos me perdoem, porque eu vou falando da Bíblia, mas não como um pregador, como talvez todo pegando o texto e falando dele e assim, mas falo da palavra de Deus. Uma coisa interessante que eu ouvi aqui nesse texto. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus falando a um peixe? Não é interessante isso? Deus falando a um peixe? E o peixe fez o quê? Quem lembra? Vomitou a Jonas. Isso é interessante. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus tinha mandado a Jonas: vai e prega a Nínive. Jonas desobedeceu e fugiu. Mas Deus, quando manda alguém, temos que fazer. E o que aconteceu? Deus, com toda a sua sabedoria, mandou um peixe. Não sei como foi que esse peixe veio, não posso dizer, mas preparou um peixe e o peixe engoliu Jonas. Na televisão, eu assisto um programa das matas, das coisas todas lá, e também dos mares. Eu assisto aquilo e eu vejo o mar que acontece com as coisas no mar, e eu lembro desse texto. Lembro desse texto. Como é que Deus faz? Deus quando Ele dá ordem para você, é melhor você fazer. É melhor. Mesmo com dificuldade, você levante e vai fazer o trabalho que o Senhor te mandou. Né? Mas vamos continuar. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: segunda vez, ele falou a primeira, Jonas fugiu. Agora veio a segunda vez: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus já tinha dito, não falei aqui, tinha dito. Mas agora, Jesus, pela segunda vez, chama a Jonas e diz: levanta-te e vai e prega a mensagem que eu te ordenei. Né? Isso é que o Deus Todo-Poderoso faz comigo e faz também com vocês. Ele, às vezes, chega para você e dá uma ordem a você e você desobedece. Mas a ordem que Deus dá, ela tem que ser cumprida. Depois, Deus, como é misericordioso, bondoso, Ele vai e fala segunda vez para você: levanta e vai e prega a mensagem que eu te enviei. Vamos ter cuidado, meus irmãos, se não vir a ordem terceira vez. Porque pode vir um castigo. Você recebeu a ordem do Senhor Jesus Cristo, vai
e prega a mensagem, não fique duvidoso não, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, quando Ele fala, Ele quer que o seu servo ouça, né? Agora veja uma coisa aqui interessante. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aquele povo sentiu isso e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Aquele povo se arrependeram e confessaram a Deus isso aqui, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Deus se arrepende? Deus é todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas. E Ele diz uma coisa, mas Ele se arrepende? Quem acha que Ele se arrepende, levante a mão. Ah, ninguém acha. Está vendo, pastor? Ninguém acha que Deus se arrepende. Mas Deus viu as obras dele como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Deus se arrepende. Ele é o Todo-Poderoso, Ele realmente é conhecedor de todas as coisas, mas quando o homem se arrepende, Ele também põe a mão poderosa sobre o homem e vem o texto que tem que dizer dessa maneira, e Deus se arrependeu do mal que ele tinha feito e não o fez. Outra coisa também que nos chama muita atenção. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo arrependido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus poderoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Se ele sabia que Deus é todo-poderoso, que Deus é misericordioso, que Deus é longânimo e grande em benignidade, por que ele não se entregou totalmente a Deus para fazer o trabalho que Deus tinha mandado? Como nós somos falhos, como nós somos fracos. Muitas vezes ouvimos a voz do Senhor nos convidando a fazer um trabalho e nós desviamos daquilo que Ele mandou e vamos fazer outra coisa. Mas eu vou dizer para vocês, dura coisa, quem completa para mim, é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa. Quando você recebe a ordem de Deus, você procura cumprir. Porque realmente, dura coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Devemos, quando ouvir o chamado dEle, devemos sentir alegria em nossos corações de fazer o seu trabalho. Vamos mais na frente um pouquinho. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse,
estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Preste bem atenção agora nesse texto. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Mas eu fico pensando nisso, como é que uma pessoa, tudo que Deus fez de bom, agora, porque não obedeceu àquela pessoa, ele, em vez de se arrepender, pega e diz a Deus: Senhor, tira a minha vida, tira a minha vida. Não é assim, meus irmãos. Quando você fizer um voto a Deus, se não for cumprido, não fique contra Deus, não. Porque Ele depois vai te aliviar e vai cumprir o voto seu, porque Ele é longânimo em tudo. Mas desgostou-se, preste agora atenção no capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus poderoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu arrependimento. Deus achou até que era razoável, né? Aquele arrependimento, Ele achou. Mas, então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Desculpa usar esse termo, estava louco de ver a cidade destruída. Assentou-se lá, esperando a destruição da cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de que livrasse do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus, veja o que Deus faz. Primeiro mandou aquela árvore com muitas folhas, cobriu a Jonas, e ele ficou numa sombra maravilhosa, né? Mas o pensamento de Jonas era outro. O versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Veja o que Deus fez. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir a alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental,
e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Como Deus é bondoso, como Deus é misericordioso. Ele ama mesmo aquele que realmente não é obediente. Mas, como diz assim, e aconteceu o quê? Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele tinha, primeiro, achado que Deus era injusto não estar punindo aquele povo que desobedeceu. Mas agora, ele sente no seu coração, porque Deus mostrou como ele devia fazer, né? Então, disse Deus a Jonas. Veja o que Deus disse para Jonas. É razoável que assim te enfades por causa da abóbora? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele ainda achando que era justo. E disse o Senhor: tivesse compaixão da abóbora, na qual não trabalhasse, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Jonas se enfadou, achou ruim, porque Deus tirou aquela abóbora que estava cobrindo a sua cabeça daquele sol quente, e agora Jonas sentiu isso, né? E é quando Deus disse: e não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que são mais de 120 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Eu acho interessante esse texto, porque Deus está dizendo que aqueles homens não sabiam discernir a sua mão direita nem a sua mão esquerda. Uma coisa que nós olhamos e sentimos mesmo que Deus estava mostrando que aqueles homens realmente não confiavam nele. Não confiavam. A ponto de não saber nem discernir alguma coisa da sua vida. Não é isso mesmo? Mas Deus fala de uma maneira extraordinária no último versículo do texto que lemos. Não eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que são mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Realmente, nós devemos dar graças a Deus, porque nós, pela a bênção dele, nós sabemos discernir a nossa mão direita e a nossa mão esquerda. E sabemos que Deus é misericordioso, Ele é piedoso e Ele é longânimo. E Ele está pronto para perdoar nossos pecados. E eu termino dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas.
Esse texto eu deixo para vocês, meus irmãos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando essa amada igreja em que eu era muito moço e aqui trabalhei. Um grupo pequeno, sim, mas eu era constante. Todos os domingos eu estava aqui trabalhando, saindo eu e um senhor, agora eu estou esquecendo do nome dele, saíamos a pregar, a falar, a convidar as pessoas aqui, convidar para vir o culto à noite. E vinha um grupo aqui e nós falávamos do Evangelho. E essa igreja cresceu. Hoje é uma igreja fiel, tem o seu pastor, eu não posso falar muito, meu amigo e um homem fiel de Deus. Eu digo isso porque ele esteve conosco e sei que ele é um pastor fiel. Se dedique vocês totalmente para ele e agradeça a Deus, orando a Deus para que ele tenha saúde e palavras como ele sempre tem tido para transmitir a vocês. O meu muito obrigado, meus irmãos. Que a paz do Senhor continue com vocês. Amém?